Eu sou Mara Perpétua, né, estive aqui no Museu Vale participando do programa educativo em diferentes momentos, né, como mediadora, como professora da educação básica na formação de professores, né, estive também trazendo a minha escola em diferentes eventos, oficinas, né, e também como arte educadora convidada para contribuir na produção e na construção dos projetos educativos aqui do Museu Vale. E sempre pensando assim na mediação, né, como possibilidade assim de uma ação criativa. E todo esse processo ele foi muito importante para a minha formação, né, como professora de arte, né, na condução das minhas aulas, na construção desse fazer docente. A educação não formal contribuindo para a educação formal, né, nos inspirando para novas práticas, com as possibilidades de interagir com o território com que a gente trabalha, né, com esses saberes que se constituem nesse lugar. E que desvelem os territórios, né, que desvelem esses lugares onde nós estamos atuando como professores. Em um momento em que o Museu Vale sistematiza sua metodologia de trabalho, no que se refere ao seu programa educativo, a partir de sua praxis educativa, né, a teoria e a prática, nós vamos conversar hoje exatamente sobre isso, as etapas que constituem, né, que vão sendo construídas devagar, né, na construção de um projeto educativo aqui no Museu Vale, a partir da arte contemporânea. Tendo a mediação como elemento essencial desse trabalho, todo o empenho tem sido feito no sentido de pensar em estratégias capazes de colocar as pessoas, as demandas, né, suas histórias e suas diferenças no centro dessa ação educativa. Na construção desse programa educativo, muitos arte-educadores foram convidados, né, a participar. Então, arte-educadores que tinham uma afinidade com o artista, que conheciam de perto o trabalho desse artista, né, e o programa educativo foi se constituindo assim, com esses tantos olhares, né, com essas contribuições, para chegar no que ele é hoje. Olá, sou Ellen Lugon, auxiliar de Arte e Educação do Museu Vale. Vim falar hoje sobre o nosso programa educativo. O programa foi criado em 1998, visando atender todos os públicos, das crianças, adultos e idosos, e foi potencializado em 2003, criando estratégias entre os arte-educadores, o público, os curadores e artistas, e também com a exposição de arte contemporânea. O objetivo do programa tem como estabelecer a fruição, o diálogo dentre o público que vem ao museu com as exposições em cartaz. Algumas referências foram trazidas no início desse processo pela nossa coordenadora de Arte e Educação, Ruth Guedes, como Ana May Barbosa, Edmund Feldman e também Robert William Odd, cada um com seu sistema e método de práticas museais. O programa educativo desde 2020 alinha teoria e prática em formações internas. Estudamos desde a arte contemporânea até outros teóricos de educação, a fim de fomentar e melhorar a nossa prática. O programa de workshops, ao longo de seus 22 anos, já atendeu mais de 49 mil estudantes, 5.200 professores de 1.650 escolas diferentes, em sua maioria da Grande Vitória, se tornando uma referência local de arte e educação. O projeto dos workshops se desenvolve da seguinte maneira: há uma conversa entre os curadores e artistas durante o período de montagem da exposição e a observação de todos os mediadores durante esse processo. Posteriormente, criamos um roteiro disparador de sentidos e nele são apontados alguns direcionamentos para as práticas de mediação. Durante a primeira semana da exposição, acontece a formação de professores, em que educadores sociais, professores, mediadores museais vêm ao Museu Vale e participam conosco da visita mediada e também dos workshops na sala de arte e educação. Depois desse primeiro momento, os professores trazem os seus grupos com ônibus cedidos pela instituição, em que grupos escolares participam dos mesmos processos criados por arte-educadores ou por nós do programa educativo. Por fim, após as práticas estabelecidas na sala de arte e educação, com o resultado desse processo e o produto criado pelos estudantes, nós expomos na sala 7, que é a sala de exposições temporárias, ou na sala multimeios, o resultado, criando um novo ciclo de pertencimento desses estudantes ao Museu Vale. Nós podemos afirmar que o projeto educativo, ele sempre acontece em duas etapas. Quer dizer, a primeira etapa, que antecede a chegada do público, né?
e a segunda etapa com o público presente, né, com tantos olhares e tantos saberes que vai constituindo então essa mediação. Essa primeira etapa ela começa mesmo com a pesquisa, né, do artista, todo o material que a gente conseguir garimpar, né, entrevistas, vídeos, né, outras obras que antecederam a exposição, enfim. É uma pesquisa desse grupo, dessa equipe, né, e que ela vai então conseguir entender, né, essa obra, entender essa exposição, né. Você tem também quase que um sobrevoo, né, pela exposição, então a gente observa a curadoria, observa o material expográfico, todos os profissionais, né, que estão envolvidos nesse processo. Então essa equipe do educativo, ela fica um pouco tentando perceber as nuances dessa exposição, né, para chegar então a um recorte, né, o que de fato vai ser o foco do educativo e como isso vai acontecer. Então, nós vamos pensar nesses circuitos, nos possíveis circuitos, né, dentro da exposição. Nós vamos experimentar mesmo os materiais que nós vamos usar, experimentar passar por esse circuito, né, pensar na circulação mesmo das pessoas na exposição. Então, nós somos os primeiros assim, a experimentar a mediação, né, entre nós. Então, isso é muito interessante, assim, porque isso nos dá uma vivência desse lugar, né, em primeira mão, assim, né? E a gente experimenta isso também na sala de arte e educação, né? Experimenta os materiais, se organiza no tempo, né? Quais são as dificuldades, né? Quais são as potências também do material, né? Até onde ele pode se ampliar, né? Então, isso é muito interessante, esse processo é muito bacana, né, para a gente. Então, nós também organizamos os espaços, né? Então, lá na sala de arte e educação, é previsto também como esse grupo vai se posicionar, né? Para a gente pensar num espaço que seja inclusivo, né, e que possa agrupar as pessoas, que as pessoas tenham uma conectividade. Então, isso aconteceu, por exemplo, na exposição da Regina Silveira Ficções, né, onde o arte educador convidado, Paulo Portela, ele criou um espaço muito interessante. Foi um projeto que se organizou a partir de duas ações. Foram ações correlacionadas, né? E que foram norteadoras desse educativo. A primeira, né, foi uma composição cromática de um céu, as nuances de azul trazendo o conceito do tempo, né, pela variação da cor e a luminosidade. Uma trama assim transparente com pequenos bolsos para o encaixe das lâminas em diferentes tons de azul. Elas foram montadas, né, coletivamente, então a cada novo grupo, uma nova configuração para esse céu vinha surgindo, né? Assim como acontece com o céu em nossa paisagem diária. A segunda ação foram as cartas, né? Mensagens enviadas pelo planeta afora, com palavras, desenhos ou textos, né? Correspondências saindo da sua localidade, quer dizer, do seu território, para inúmeras partes do planeta. Talvez a possibilidade de encurtar as distâncias, pensar que vivemos em um mesmo planeta e estamos todos conectados. Bom, meu nome é Elton, faço parte do programa educativo do Museu Vale, sou mediador. Foi a exposição da Regina Silveira, chamada Ficções. Ela aconteceu em 2007, foi uma exposição muito bela. A Regina Silveira, uma mulher super criativa, trouxe para dentro desse galpão 3 intervenções, e uma dessas intervenções ficava na primeira sala, que era chamada de mirante, e esse mirante convidava os estudantes a fixar o seu olhar nesse mirante, e a exposição da Regina Silveira é uma exposição que muito grandiosa para sua dimensão. Ela ocupou a sua obra Entre Céu, ela praticamente abraçou esse galpão por dentro, e foi uma exposição que convidava os estudantes a mergulhar, exatamente isso mesmo, mergulhar nesse mundo criativo da artista. Esse Entre Céu, as crianças, a gente tirava um tempo para que essas crianças pudessem aqui desfrutar daquilo que ela estava vendo, dessa intervenção que a artista fez dentro desse galpão. E a última obra dela, no fundo, era chamada de
1001 Dias, que trazia dias e noites com uma trilha sonora. Então, a gente tirava um tempo para que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles pudessem estar aqui desfrutando deste momento. Então, concluída essa primeira etapa que antecede a chegada do público, nós passamos por uma segunda etapa, onde aí você vai receber o público que traz com ele, né, olhares, outros conhecimentos e vai agregando a própria mediação. O primeiro grupo que chega, que funciona como uma espécie de bússola para a mediação, é o grupo de professores. É muito interessante, né? Porque eles vão passar exatamente pelo mesmo circuito que foi pensado, eles vão desenvolver as mesmas atividades. Então, isso é muito interessante porque eles já dão um feedback para a mediação, né? E ela vai se construindo a partir daí. Então, quando acaba então esse encontro com os professores, é muito interessante, né? Porque a equipe senta para pensar e repensar, replanejar, né, o que deu certo, como que funcionou, né? Uma experiência muito bacana assim, de poder replanejar e reorganizar o projeto educativo, né, a cada etapa e a cada novo grupo que chega. Com a chegada dos diferentes grupos, a mediação inicia ainda na recepção. Mas ainda temos que considerar as conexões anteriores feitas na escola, o caminho da escola até a chegada do museu, a paisagem vista pela janela desse caminho e a expectativa do que encontrar, né? Tudo isso reverbera nessa acolhida do grupo, né, que chega e com uma expectativa muito grande, né? A mediação vai acontecer a partir desse diálogo, né, estabelecido uma confiança, né, desse grupo com a própria mediação, né, onde o mediador se apresenta, se coloca, apresenta o espaço, faz as combinações necessárias, né, tanto para o uso do espaço como a circulação no espaço interno da exposição, e aí então acontece mesmo o grande diálogo, né, onde as coisas vão acontecer. É a troca, né, é a interação, é a possibilidade de agregar conhecimentos, né? É uma leitura construída a partir do repertório próprio, né? São leituras muito particulares, vivências, experiências de mundo, percepções assim muito individuais que são multiplicadas no coletivo, né? Eu posso parafrasear aqui o Arnaldo Antunes quando ele fala que o seu olhar melhora o meu, né? E na mediação isso acontece muito assim. É uma colocação, é outra, sabe? É um conhecimento que vai aparecendo, é outro, e isso vai se multiplicando, né? Se multi-implicando, né, em tantas outras leituras, né, e que vão se construindo enquanto obra, assim, pensando que o centro da mediação não está nos dados técnicos, né, nos procedimentos técnicos das obras, mas ela vai estar exatamente na produção de sentido, né, no que ela provoca, em quem a experiencia. Na sala de arte e educação, que é um espaço proposto, então, para um segundo momento de mediação, depois que os alunos, né, os grupos, vivenciam a exposição, são convidados a um desafio na sala de arte e educação. É um segundo momento, é uma proposta aberta quanto à faixa etária e é uma outra experiência para os grupos, né, visando a expressão, né, do individual para o coletivo. E eu tenho chamado isso de um desafio, não é uma atividade, é um desafio, né? É você colocar um pouco a sua história, né, as suas demandas, as suas diferenças nos desafios que são propostos ali. E se no galpão nós temos tantas micro-histórias contadas através dos artistas, né, em suas obras, lá na sala de arte e educação, a gente vai ter também, né, suas histórias e a história dos grupos, né, que vivenciam aquele espaço, contadas também a partir do seu repertório, do seu território, do seu olhar, né, dos seus sentimentos, então elas aparecem ali também. Então essas histórias todas se encontram aqui no museu, né? E a gente pode pensar então que essa mediação ela está em constante avaliação, né? A cada grupo que chega trazendo outros elementos, ela vai se modificando, né? Sem engessamento, mas abrindo a possibilidade para novos caminhos a serem trilhados, né? Atalhos, retornos, né? E um replanejamento das ações.
Eu gostaria de pontuar alguns elementos que são caros para a proposta educativa, né? Elas são a base mesmo do trabalho de mediação. A experiência estética na fruição, que é única e particular em um campo da subjetividade e da produção de sentido. Uma outra questão é a expressão pessoal através das diferentes linguagens, né, que vai se dar tanto no galpão de exposições temporárias diante da obra de arte, né, onde os grupos verbalizam aquilo que pensam, aquilo que sabem, quanto lá na sala de arte e educação, né, quando lida com os materiais, manuseia e transforma isso em objetos, né, em expressões, em textos, né, isso é mesmo uma expressão criativa. A autonomia e a criação pautada na identidade, como aconteceu no educativo da exposição 2020, em comemoração dos 20 anos do Museu Vale. Né, foram 20 artistas convidados para compor essa exposição. Né, nós optamos no educativo por centrar na ideia de diversidade e identidade, né, essas duas questões juntas, né? E a partir dessa ideia, né, nós trabalhamos com uma impressão digital, né, essa matriz única, né, nós trabalhamos com o carimbo das mãos. Então a proposta era que os grupos, né, as crianças, as pessoas fizessem mesmo um carimbo, que registrassem, né, esse traço único no papel. Foi muito interessante assim, e pensar que a gente agregou também a esse carimbo, né, essa gravura, né, tantos outros textos, né? Então desenhos, palavras, né, linhas, formas. Então foi um trabalho assim muito interessante, né? Nós construímos uma peça gráfica com umas pequenas aberturas para que pudessem ser encaixadas uma nas outras, se transformando em uma grande rede. E a gente pode pensar que foi uma grande rede de significados, assim, de histórias, né, de enredos, de narrativas. Olá, eu sou a Liz, sou formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo e no ano de 2018 e 2019 eu fui estagiária do programa educativo aqui do Museu Vale e logo ao iniciar aqui no museu também teve início a exposição 2020, que trazia 20 artistas capixabas em comemoração aos 20 anos do museu. E foi uma exposição assim muito importante para a arte e para a cultura capixaba, né? Porque trouxe artistas de vários lugares aqui do Espírito Santo e deu visibilidade para esses artistas e para a arte local. E assim, foi um período que agregou muito na minha formação como estudante na época, porque eu pude ter contato com diferentes públicos, pessoas de vários lugares aqui do Brasil, do Espírito Santo e também do mundo. Pessoas de várias faixas etárias, crianças, jovens, adolescentes, idosos também. Foi uma troca muito interessante assim, de experiências e vivências. Outra coisa que também foi muito legal na minha formação quanto estagiária aqui do museu foi que muitos desses artistas que tinham seus trabalhos expostos na 2020 também já tinham sido meus professores na universidade. Então foi interessante observar essa extensão de professor para artista. E um deles era o Luciano Feijão, que ele tinha sido meu professor de desenho na universidade e aqui no museu ele trazia a obra Anti-Anatomia. E como o artista relata, não era um simples pé. Essa sola do pé, ela carrega histórias africanas seculares, ou seja, cada marca, cada cicatriz, cada rachadura presente ali naquele pé, ela contava uma história. E era uma obra que causava bastante impacto. Todo visitante que chegava para ver a obra, ele se perguntava, né? Que pé é esse? De quem é esse pé? Todo mundo tinha essa curiosidade para saber de quem era aquele pé. E aí, como a maioria das exposições aqui do Museu Vale tem o workshop, atividade, a 2020 não foi diferente. Ela trouxe o workshop que era chamado Histórias Cruzadas pela exposição. Essa visita era guiada pelos monitores e também pelos estagiários. E após passar por essa visita, eles eram convidados a participar de um workshop. Eles recebiam um papel em formato redondo que possuía cortes nas laterais e no final era possível que esse papel se entrelaçasse. Aí nós, estagiários e os monitores, pintavam a mão dessas crianças com tinta nanquim
e elas imprimiam, né, carimbavam essa mão no papel. E também era possível que elas escrevessem sobre si, fizessem desenhos, e no final da atividade, todas essas mãos eram entrelaçadas, formando uma grande rede. E por mais que a gente olhasse de longe ou olhasse rápido, fosse possível ver várias mãos de diferentes tamanhos, porém com muita semelhança, ao se aproximar e olhar com cuidado, cada uma dessas mãos tinha a história de cada criança. E assim, cria-se então essa relação com o trabalho de todos os artistas da Exposição 2020 e também do Luciano Feijão, que é essa relação de toda a história, de toda a ancestralidade que a gente carrega na palma de nossas mãos e também na sola dos nossos pés. Uma outra questão são as soluções múltiplas diante do desafio proposto, né? Múltiplas respostas para as perguntas que as narrativas propõem, né? Então, diante da obra de arte, da fruição, você percebe assim, que o pensamento pode ser flexível, né? Ele pode seguir por diferentes percursos, sem ter uma resposta única, né? Ele pode seguir diferentes direções, né? E que também aparecem essas ações, né? De escrever, colar, bordar, pintar, esculpir, desenhar, né? Tudo isso vem aparecendo assim como solução mesmo. E cada sujeito, então, vai deixar a sua marca nessa construção. Essa experiência para nós professores é muito interessante, porque a gente pode pensar em estratégias, né, que antecedem a vinda dos alunos, né, aqui na exposição. Então, a gente pode prepará-los, a gente pode pensar, né, em atividades que vão possibilitar uma fruição interessante dos meninos na exposição, como depois, né, a gente já pode se planejar pensando nisso, né, depois que eles percorrerem o espaço expositivo, participarem das atividades, o que eu posso trazer, né, de novos elementos na minha sala de aula. Para os professores, a gente tem preparado um material, normalmente é um texto, né, que possa trazer uns elementos novos a partir da nossa pesquisa. Então, a gente traz um texto sempre, né, e imagens também, sempre imagens em tamanho maior, que os professores possam usar na sala de aula, né, no coletivo, apresentar isso, revisitar a exposição de certo modo, né. A gente pode pensar, por exemplo, no educativo da exposição Anticorpos, né. Os grupos foram convidados a se relacionar com a matéria, que foi recolhida da vida cotidiana e trazida para dentro do museu. Então foi plástico, papelão, borracha, madeira, metal, espuma, né? E cada um com suas características, né? Texturas, cores, pesos, temperatura. E esses materiais foram relacionados com a questão do designer. Olá, eu sou Rafaela, sou monitora do Museu Vale. Em 2011, nós recebemos a exposição Anticorpos, dos irmãos Fernando e Humberto Campana, duas mentes brilhantes que trabalham em perfeita harmonia. Uma exposição recheada de modernidade. Aqui recebemos trabalhos, objetos montados por eles, tá? Alguns em grande escala, objetos esses até conhecidos, mas projetados de uma forma bem diferente. Imagina um puff gigantesco montado na sua sala, ou uma poltrona feita de bichinhos. Sim, eles construíram, projetaram esses objetos para serem utilizados. A harmonia fez parte dessa exposição. Ao entrar, os visitantes se deslumbravam com tanta criatividade. Os professores, por sua vez, se encantavam com tanta beleza em um só espaço. E isso era gratificante até para nós mediadores, poder fazer parte de uma exposição tão grandiosa como essa. Trabalhar com eles, com as crianças, foi fácil, porque o material era simples, conhecido, fácil acesso, e deixamos que eles pudessem explorar livremente esse trabalho. E isso foi feito através do nosso workshop, da nossa oficina de artes. Eles puderam trabalhar livremente. Ali, o estímulo foi alcançado, a acessibilidade do público também. O espaço visitado, tudo fez sentido para cada visitante. Estímulo esse que fez total diferença. Ali eles ganharam inúmeros admiradores. E a ampliação do conhecimento. Relacionar o que se sabe e o que se vive com as obras, gerando uma rede de significados, fazendo uma relação entre arte
e vida. Então, um outro elemento é pensar que essas áreas do conhecimento, né, onde a gente conhece que são as caixinhas, né, de português, matemática, geografia, história, no educativo elas todas se encontram, intercambiam esses conhecimentos. Né, existe um rompimento dessas fronteiras. Né, por exemplo, no educativo Camiri, né, nós nos envolvemos muito mais numa cartografia, pensando nos locais, nos lugares, né, nos lugares vividos, nos lugares de memória, nos lugares de afeto, do que propriamente se pensar nas questões mesmo da arte, né, do que contempla a arte, desses materiais todos. Então, a gente conseguiu se relacionar no educativo Camiri muito mais com as questões geográficas, né, dos territórios, do que com esses elementos tradicionais da arte. Na exposição de fotografias do Walter Firmo, O Brasil que Merece o Brasil, o educativo experimentou uma outra possibilidade, o projeto Extramuros. Depois da visita dos estudantes na exposição, a equipe do Museu Vale foi até a escola. Olá, meu nome é Carla, sou mediadora do Museu Vale e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência Extramuros. Uma experiência que aconteceu com a exposição do artista Walter Firmo, fotógrafo, a exposição com o nome O Brasil que Merece o Brasil. Ela traz no seu contexto um protagonismo aos corpos pretos, a toda essa negritude que faz, né, com que a nossa nação se construa, na verdade. Então o Walter trouxe com maestria fotos, né, fotografias que retratavam esses corpos na sua estética, na sua cultura, dando a esse povo o protagonismo merecido dentro da formação da nossa população. E nós tivemos uma feliz experiência com algumas escolas, né, com estudantes, com visitantes. Foi uma exposição bastante visitada e nós fizemos um workshop com escolas, e em especial com uma escola de tempo integral, que veio e compartilhou conosco, né, esse olhar dos estudantes. Ela foi extremamente rica, porque estabeleceu-se um diálogo onde esses estudantes, eles praticamente protagonizavam o diálogo, porque eles trouxeram para o interior da galeria suas experiências pessoais. E essas experiências pessoais, elas contagiavam todo o coletivo. Então, descobria-se dentro dessa exposição as nossas histórias. Então, o processo de identidade, o processo de se ver retratado nessa exposição foi incrível. E isso nos rendeu frutos maravilhosos. Esses frutos aconteceram no interior da escola, quando a escola leva o museu para a escola, ou vice-versa, né? O museu traz a escola para o museu. E essa relação de troca, dentro da pluralidade da escola, com todas as disciplinas, os professores acabaram trabalhando com esses estudantes as características, né, encontradas dentro da exposição desse povo negro, desses corpos pretos, que foram trazidos para a exposição com uma estética, com toda a enaltação da sua cultura. Essas características começaram a ser trabalhadas, tanto na matemática, como na geografia, na história, na biologia, na química, e isso nos rendeu uma nova exposição. E essa nova exposição foi trazida por uma sala especial, que é a nossa sala de multimeios, e aqui essa exposição aconteceu. Então foi extremamente gratificante receber esses estudantes que vieram para visitar a exposição do Walter Firmo e depois, no retorno, visitaram a própria exposição. Eu, em especial, posso trazer a minha experiência pessoal, que é a experiência de renascer todos os dias, quando a gente se descobre preto, quando a gente se coloca, se posiciona dentro dessa sociedade, quando a gente busca conhecer a nossa ancestralidade. E o Walter Firmo trouxe isso de uma forma poética, criativa e com uma estética belíssima e muito própria, com uma técnica própria de luz, de sombra, e exatamente enaltecendo toda essa cultura. Então, todo esse material, né, das exposições em que eu estive comentando, a gente pode revisitar nos catálogos, né? Então, a gente acaba tendo um acervo também pessoal
né, com as fotografias, com os textos, né, os textos curatoriais. Então, é muito interessante a gente, enquanto professor, ter esse acervo pessoal, né, e lançar mão na sala de aula, para as nossas pesquisas, né? Isso é muito importante para a gente. As produções realizadas pelos grupos participantes, elas podem depois ser vistas pelo público em geral, né? Elas são montadas na sala de multimeios, né? E elas são montadas sempre com muito cuidado, muito carinho pelo museu, né? E os usuários, então, podem apreciar essas produções. Os grupos podem revisitar seus trabalhos com seus familiares e agora expostos para que todos possam ver, né? É uma forma de valorizar essa produção e divulgar a experiência do programa educativo nos museus e ainda poder motivar o trabalho pedagógico em arte e educação, a partir da arte contemporânea. Eu sempre penso que os programas educativos em museus são o coração desses espaços. Espaços que têm um valor coletivo para agenciamento com outros grupos, entre os estudantes e com os estudantes. Lugar na qual compartilhamos tantos desejos do encontro com a arte e com a educação.